Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Muito grato a Deus por essa oportunidade de estar, se não me engano, hoje é o encerramento desse tema, né? Dessa programação pela Minha Família Eu Vou, não é isso? E eu tendo a honra, né, de estar fazendo esse encerramento junto com a igreja, junto com os irmãos. Espero em Deus poder compartilhar com os irmãos algo não diferente, mas algo que possa mexer com a nossa estrutura, nos chamar para uma reflexão e mexer também com as nossas responsabilidades. Vamos ler a palavra de Deus. Eu gostaria que colocasse aqui na tela Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Eu vou ler até o verso 10 ou 11, se não me engano. Vou ler por aqui. A tradução aqui, creio que seja um pouco diferente, mas vou ler aqui junto com os irmãos. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Essa história vocês vão ver um capítulo à frente, que é no capítulo 12. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Vou repetir novamente. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, que no caso é Maria, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois disse-lhes, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Vou ler novamente. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Coloca para mim, por favor, capítulo 12, verso 10. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro. Em outras traduções, como essa aqui, está escrito: intentaram, mas também os sacerdotes intentaram matar também a Lázaro. Meus irmãos, acho que eu até já preguei aqui sobre Lázaro, mas talvez não no formato que nós vamos meditar hoje. Eu sei que é sobre família, e esse caso especificamente foi sobre uma família de Jesus e a família de Lázaro. E eu quero chamar a atenção de vocês para alguns detalhes que a Bíblia não fala, que a Bíblia não diz, mas que nós, não vou nem dizer por exclusão, mas que podemos, por uma análise mais profunda, nós podemos definir algumas coisas acerca da família de Lázaro. Ainda que a Bíblia não diz, nós podemos, por alguma analogia que eu vou colocar aqui com os irmãos, nós podemos definir e ter uma noção de quem era a família de Lázaro. Em primeiro lugar, nessa família fala que era Marta, Maria e Lázaro.
algumas vezes nessa ordem. Se vocês observarem, a Bíblia faz mais menção, até em grau de importância, e de que aparentemente era a mentora da casa, não era Lázaro, era Maria. As maiores decisões foi de Maria e de Marta. Lázaro não teve nenhuma decisão registrada na Bíblia. De Lázaro, que está registrado na Bíblia, foi só a sua ressurreição. De Lázaro na Bíblia, você não vai ler uma palavra que tem registrado na Bíblia que saiu dos lábios de Lázaro. E qual a conclusão que nós chegamos disso? Primeiro, vamos para a geografia. Jerusalém era uma aldeia, ou Betânia era uma aldeia próxima de Jerusalém. Muito perto de Jerusalém. Poucos quilômetros de Jerusalém. Então, Lázaro morava perto de Jerusalém. Lázaro morava perto de onde Jesus estava, ou de onde Jesus iniciou seu ministério, ou de onde Jesus tinha a sua base com seus discípulos. Não fala como Jesus conheceu essa família, mas fala que Jesus amava Marta, Maria e também a Lázaro. Mas relata que Jesus amava essa família. E por que Jesus amava essa família? Vamos lembrar de um outro detalhe. Lázaro, o próprio Jesus fala assim: Lázaro, nosso amigo, está muito enfermo, mas eu vou despertá-lo. Eu vou despertá-lo. Pegando um gancho no tema, pela minha família, eu vou. Lázaro amava essa família. E Jesus disse: por essa família, por causa de Lázaro, por causa de Maria, por causa de Marta, eu vou para despertá-lo. Só que tem um detalhe: quando a notícia chegou para Jesus, Lázaro estava morto ou enfermo? Quando a notícia chegou para Jesus, Lázaro estava morto ou enfermo? Provavelmente, quando Jesus ouviu a notícia, recebeu a notícia, Lázaro já estava morto. Porque quando Jesus chega, quantos dias que Lázaro já estava morto? 4. Depois que Jesus recebe a notícia, até ele chegar a Lázaro, quantos dias passaram? Mais 2, mais o dia de caminhada, mais o que eles levaram para chegar até Jesus. Então, provavelmente, por uma exclusão, quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo, na verdade, no trajeto dos mensageiros até Jesus, Lázaro já estava morto. Tanto é que Jesus fala assim para os discípulos: Lázaro está morto, mas eu vou despertá-lo. Lázaro está dormindo. Jesus diz: é adormecer, mas eu vou despertá-lo. E quando os discípulos insistiram, não está no texto que eu li, Jesus fala bem claro: Lázaro está morto, mas eu vou despertá-lo. E por que Jesus amava essa família? Quando a gente fala de Lázaro, pastor Pablo, quando a gente fala principalmente de Lázaro, a imagem que vem na cabeça da gente é que Lázaro já era um homem velho. Todos os indícios nos mostram que Lázaro era um adolescente. Para o doutor Rodrigo Silva, o arqueólogo, Lázaro era um menino. E por que essa conclusão? Porque se Lázaro fosse mais velho, e Jesus amava ele, por que ele não era discípulo? Vocês moravam perto. Se Jesus era da casa deles, por que Lázaro não era discípulo? Eles não eram distantes, eles eram próximos, eram amigos. Jesus amava ele, por que ele não era discípulo?
Um outro detalhe: as mulheres naquela época, e isso até 100 anos atrás, até pouco menos de 100 anos atrás, até na época agora dos barões, duques, grandes proprietários de terra, as mulheres casavam muito cedo. Hoje, nos últimos 30 anos, é que as mulheres estão casando, assumindo um compromisso mais tarde, depois de se estruturar, depois de formar-se. Mas até então, as mulheres casavam muito novas. E naquela época não era diferente. A média de vida de uma mulher era menor do que do homem, como é até hoje, mas naquele tempo ainda mais. E as mulheres naquele tempo casavam entre 15, 17, no máximo 18 anos de idade. As mulheres casavam muito novas. E por que elas casavam novas? Porque elas não tinham por cultura nem o direito da escolha. Era o pai quem escolhia. Como elas não tinham nem direitos a trabalho ou outras coisas, elas precisavam de um marido. Então elas casavam novas. Tem duas menções na Bíblia da casa de Lázaro, ou do momento em que eles estavam juntos. No capítulo 12, estavam juntos Lázaro, depois de ressuscitado, Marta e Maria. E estavam na casa de Simão, o curtidor ou o leproso, o ex-leproso. Qual é a definição que nós chegamos? Que Marta e Maria não eram casadas, porque a Bíblia não fala que elas tinham maridos e nem filhos. Fala somente desses três. A Bíblia também não fala que eles tinham pais. Já pensaram nisso? Cadê os pais deles? Onde é que estavam os pais de Lázaro, Marta e Maria? Porque se eles fossem mais velhos, eles tinham filhos. Se as mulheres fossem mais velhas, elas também teriam filhos. Onde é que estava o restante? Onde é que estava o resto? Só tinha os três irmãos. E por essas razões acredita-se que 3 irmãos novos, órfãos, porque não falam dos pais deles, e nem dos seus filhos. Talvez essa razão, muito provável essa razão, de Jesus ter se aproximado dessa família, e muito provavelmente Marta e Maria, através de alguns dos discípulos, se envolveu na história de Cristo e acreditou que Ele era o Filho do Deus vivo, acreditou na ressurreição. Tanto é que Maria, na conversa com Jesus, fala o seguinte: eu sei que Tu és a ressurreição, que todos que creem em Ti há de ressuscitar no último dia. Então essa menina, essa adolescente, demonstrou uma fé e um conhecimento que os demais não tinham. E a Bíblia dá todos os indícios de que essa menina adorava ouvir os ensinos de Jesus. E de que quando Jesus fala, olha, ela escolheu a melhor parte. Provavelmente não era a primeira vez que Maria sentava-se aos pés de Jesus para lhe ouvir. Visualiza aí, irmãos. Você como adulto, contando a história, quem é que se senta aos seus pés para ouvir uma historinha? Adulto faz isso? Os discípulos faziam isso? Faziam? Não. Mas sentar-se aos pés de Jesus, quem é que faz? Criança, adolescente. E Maria fazia exatamente isso. Acredita-se, e eu creio nessa possibilidade, que aqueles 3 eram órfãos, e que Lázaro era o mais novo dos 3. Como eu disse para o doutor Rodrigo Silva, Lázaro tinha até menos de 12 anos, porque nem para discípulo ele pôde ser escolhido, porque os discípulos também eram jovens, à exceção de Pedro, e talvez de Judas. O resto era tudo jovenzinho. E Lázaro era esse menino. Porque se Lázaro fosse o mantenedor da casa, ele apareceria como o primeiro.
Jesus amava Lázaro, suas irmãs, e isso. E não nessas condições. E que Simão, do capítulo 12, Simão era meio que um mentor, um cuidador dessa família. Tanto que no dia da festa, eles não estavam nem na casa deles, mas na casa de Simão. E Jesus estava lá. E qual é a razão do amor de Jesus por essa família? O que Lázaro traz de referência e o que Lázaro traz para nós? Como eu disse, é muito provável que o amor e o interesse de Jesus por essa família deveu-se à entrega desses meninos ao Evangelho. Ao ouvir a história de Cristo, ao acreditar na história de Cristo, a entrega desses meninos atraiu o amor de Jesus para eles. E esses meninos órfãos, porque não tinham pais, apesar da Bíblia não dizer, mas eles não moravam com os pais. Então alguma tragédia aconteceu com eles. E Jesus meio que adotou essa família. Jesus meio que adotou esses três. E o carinho de Maria por Jesus era tão grande. Essa menina, essa jovem, essa adolescente, ela tinha um carinho tão grande por Jesus. Isso foi tão simbólico para o Evangelho, que Jesus, ao sentar-se à mesa para comer, e a Bíblia fala que Lázaro estava na mesa, comendo com eles. Se Lázaro fosse de maior, não teria essa referência. A referência seria: estava Jesus na casa de Lázaro, e estavam reunidos à mesa com ele. Então a Bíblia meio que abre um parênteses e diz assim: tinha alguém que não poderia estar ali, que estava lá, e Lázaro estava com eles. E o carinho de Maria por Jesus era tão grande, que ela pega 1 ano de trabalho. Outra coisa, essa família não era abastada, não era rica. Provavelmente uma herança que Maria tinha, um bem que ela tinha, era esse perfume. Ela pega 1 ano de trabalho, derrama nos pés de Jesus, e para alguns tradutores ela começa a chorar e a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. E Jesus fala assim, olha, depois que Judas fala assim, está jogando dinheiro fora, e Jesus fala assim: menos, Judas, isso é minhas palavras, tá? Menos, Judas, para minha sepultura, para minha morte, Maria preparou isso. Pobres vocês têm todo dia, mas mais do que vocês, mais do que Pedro, mais do que os discípulos, naquela casa Maria foi a única a entender que ela teria pouco tempo com o mestre. Ela foi a única a perceber que ela tinha pouco tempo com ele. E ela pegou 1 ano de trabalho e colocou nos pés de Jesus, chorando e enxugando os pés dele com seus cabelos. Se isso não atrair o amor de Jesus, nada mais atrai. O amor de Jesus por essa família. E a história de Lázaro no processo para a igreja tem um valor sensacional. Porque ali com Lázaro, com esse rapaz, com esse menino, é que Jesus escolhe demonstrar para a igreja, para o seu povo, que Ele era a ressurreição e a vida. Ele escolhe nessa família que Ele amava ressuscitar um morto e não curar um doente. Mas por essa família Ele foi. Por essa razão Ele foi.
não é somente porque eram pobres ou órfãos, é porque eles mesmo tendo pouca idade, eles entenderam que o mestre nunca poderia estar ausente da casa deles. E Maria foi a única a entender que Jesus iria morrer e ela não iria vê-lo. Ela não se preocupou com a sua herança, ela não se preocupou com um ano de salário. Ela quebrou o que tinha e colocou aos pés do Senhor Jesus, aleluia. Ainda que a Bíblia não diga, mas eu acredito que mesmo após a morte, Jesus nunca desamparou essa família. E Maria foi tão fiel que na crucificação de Cristo ela estava lá. Mulher sensacional, uma jovem sensacional. É porque muitas vezes a gente lê a Bíblia e acha que todas estas, Marta, Maria e Lázaro, já eram jovens maduros, e não eram. Órfãos, provavelmente, sem pai e sem mãe, mas que eles tinham uma coisa: a proteção de Deus sobre a vida deles, o amor de Deus sobre a vida deles, o carinho do Senhor sobre a vida deles. Por isso que a Bíblia sempre coloca em evidência, e Jesus amava eles. Eu já tentei entender por que a Bíblia fala que Jesus amava eles. Os outros discípulos também tinham família, mas para nenhum dos discípulos fala assim: Jesus amava a sogra de Pedro, Jesus amava a família de João. Ainda que ele amasse, mas não tem isso escrito. Somente para essa família que a Bíblia fala assim: Jesus amava eles, porque eles tinham algo em especial, eles tinham uma entrega em especial. Definindo com tantas possibilidades que Lázaro era um rapaz, isso é certo. Lázaro é quase um menino, isso também é certo. Não vou dizer que eu concordo com o Dr. Rodrigo Silva, que ele era menos de 12 anos, mas isso não importa. O que importa é que eram 3 jovens, 3 garotos e garotas, um garoto e 2 garotas, morando junto, mas temendo a Deus. E que esse menino, ao morrer, 4 dias depois que Jesus chega, aí as 2 irmãs vai e encontram com Jesus no meio do caminho. Mestre, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a multidão foi para ver. Lembre-se, na hora da sua dificuldade, na hora da luta dentro da sua casa, na hora da aflição dentro da sua casa, seus vizinhos, seus amigos, sua comunidade pode até estar junto de vocês, mas muitos vão lá só para ver o desfecho da sua história. Outros vão lá só para ver o que o seu Deus podia fazer e não fez. Outros vão lá só para ver o que o seu Deus poderia fazer e ele não fez. Porque muitos falaram assim: não poderia esse, que abriu os olhos dos cegos, que fez paralítico andar, impedir com que esse que ele fala que ama, não morresse. Às vezes, quando a família está ruindo, quando os filhos estão indo para outro caminho, quando você que foi maltratado pelo seu pai carrega esse sentimento até hoje, quando você que foi abandonado pela sua família carrega esse sentimento até hoje, às vezes se pergunta: não poderia ele ter feito isso? Ele poderia, só que ele escolheu ressuscitar Lázaro e não curá-lo. Porque tem um outro texto na Bíblia, não de Lázaro, mas de um centurião, que também fala assim com Jesus: Senhor, não precisa nem ir na minha casa, meu servo está lá doente, não precisa nem ir, basta uma palavra e o meu criado sarará. E bastou uma palavra e o criado foi curado. E quando o centurião pergunta a hora, era a hora exata.
que Jesus responde. Ou quando Jairo também pergunta um momento. Momentos que Jesus nem precisou entrar na casa. Mas com Maria, mais do que encontrar na rua ou no meio do caminho, Jesus era de dentro da casa. E aqui vem outro conselho, irmãos. Às vezes queremos que Jesus resolva os problemas da nossa família, mas que Ele libere somente uma palavra, sem precisar entrar na nossa casa. Às vezes queremos que Ele resolva os nossos problemas, mas sem precisar entrar para ver a bagunça que está dentro da nossa casa. E às vezes nós, incluindo eu que prego aqui também, às vezes a gente precisa deixar Ele entrar aqui para arrumar as coisas. A diferença do centurião, ainda que para ele não se aplicasse, para Marta, Maria e Lázaro, é que Jesus era de dentro da casa, para restaurar a sua família. Eu estou aqui para dizer que não basta somente uma palavra. Uma palavra é suficiente para mudar as coisas, mas para permanecer mudado, é preciso que o mestre entre dentro da sua casa, aleluia. Passeie pelo quarto dos seus filhos, passeie pelo seu quarto, passeie em todos os cômodos que você tenha, aleluia. É preciso às vezes sermos iguais a Maria, como criança, sentar-nos aos pés do mestre para aprender de novo. Lázaro morre e Jesus vai, e tem aqueles que vão somente para dizer por que Ele não impediu que morresse. Tem aqueles que vão somente para perguntar para você por que seu Deus permitiu que isso acontecesse. Ou tem aqueles que somente vão para dizer: você está na igreja todo dia? E tem aqueles que não estão todo dia, parece que as coisas dão mais certo para ele que para você. Você está lá orando todo dia, para você só dá errado. É ou não é? Você está ofertando, está dizimando, só dá errado. Escuta. Às vezes Jesus está deixando você enfermo, porque Ele não quer te curar, Ele quer te ressuscitar. Aleluia, aleluia. Às vezes Ele está deixando você enferma, que Ele não quer te curar, Ele quer te ressuscitar. E Lázaro, dentro da caverna. E quando Jesus chega, Jesus fala assim para as irmãs dele: Marta ou Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisso, Marta? Você crê nisso, Maria? Ela responde: Senhor, eu creio que nós ressuscitaremos no último dia. Mas não era disso que Jesus estava falando. Jesus está perguntando nessa noite para vocês: eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Você crê nisso, Jonas? Você crê nisso, Tércia? Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmã? Ele está perguntando: eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso, Júlio? E aí a gente responde: Senhor, eu sei que no último dia todos vão ressuscitar, mas não é isso que Ele está perguntando. Ele está falando é hoje. Ele está falando é hoje. E a Bíblia fala que quando Ele vai chegando perto do túmulo de Lázaro, no menor versículo bíblico, ou um dos menores, né? O menor versículo bíblico, João 10, 11, 35. E Jesus chorou. Só que tem um detalhe. Quando Jesus chega diante da sepultura de Lázaro, Ele faz uma oração. E na oração Ele fala assim: Pai,
graças te dou por haveres me ouvido. Ele já tinha orado, ele já tinha pedido, ele já sabia que tinha um vivo lá dentro. Ele sabia que Lázaro já estava vivo lá dentro. Só não estava ao alcance da visão do povo. Só não estava ao alcance da visão dos demais. E Jesus chega e fala assim: Lázaro, sai para fora. Jesus não fala assim: Lázaro, ressuscita e vem. Vida, entra em Lázaro e deixa que ele saia. Lázaro, eu te ordeno que levanta e vem. Lázaro já estava em pé. O único trabalho foi retirar a pedra. E Jesus fala: Lázaro, vem para fora. Existem coisas dentro da sua família, dentro da sua casa, que às vezes você não vê, mas a palavra de Deus já deu a ordem para que seja ressuscitado e levantado. Só que a pedra impede a sua visão. A pedra impede de você ver. Tinha um morto vivo dentro de uma cova. Às vezes nós somos assim. Aparentamos ou queremos esconder que estamos vivos, ou achamos que estamos quase mortos. Mas Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Aleluia! Só foi preciso tirar a pedra e a voz do mestre ecoar lá dentro da sepultura e falar: Lázaro, vem para fora. Ele já estava vivo lá dentro. Ele já estava em pé lá dentro. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele já estava em pé lá dentro. Conosco também é assim muitas vezes. Mesmo que achar que você morreu, que você perdeu, que não vai dar em nada, que já está morto, sepultado, cheirando mal. Sabe que é isso às vezes que vem na nossa mente? Porque no meio da multidão, e os próprios discípulos falam: mestre, tem 4 dias, já está cheirando. Alguém sentiu o cheiro ruim? Ninguém. Foi só na probabilidade. A nossa fé supera as probabilidades. Mestre, já está cheirando mal. É uma afirmação natural. Só que Jesus só mandou tirar a pedra. Não tinha cheiro nenhum de morto, tinha um vivo lá dentro. Irmão, irmã, às vezes a gente se enclausura dentro de uma caverna. E outros que olham falam assim: esse cara já está morto. Essa família já está morta. Esse já morreu. Se Lázaro não saísse para fora, ele morreria lá dentro. Novamente. A escolha de sair foi de Lázaro. A ordem de ressurreição foi de Jesus. Caminhar para fora da caverna foi Lázaro. Tirar a pedra foi os outros. Outra coisa. Uma família. Você nunca é sozinho. Não adianta você querer fazer tudo sozinho, porque Jesus poderia fazer e não fez. Ele escolheu uma família para ele. Ele escolheu uma família para ele. Lázaro saiu para fora, todo amarrado nas ataduras. Se não foi os discípulos, a Bíblia não fala, mas eu creio que Marta e Maria pularam em Lázaro e tiraram as ataduras daquele menino. Porque eu penso que se fosse um filho meu, um irmão meu, eu não deixava ninguém tirar, eu mesmo tirava. E a gente pode perceber que aquela multidão, no meio daquela multidão, tinha muita gente que realmente amava aquela família. Mas o amor de nenhum deles foi maior do que o amor de Jesus por eles, aleluia. A mesma afirmação eu faço.
O amor que eu tenho pela minha família não é maior do que o amor de Jesus por eles. O amor que meus pais têm por mim não é maior do que o amor que Deus tem por mim. O amor que você tem de alguém por você nunca vai ser maior do que o amor de Deus por você. Aleluia, aleluia. Tira a pedra, deixa ele ir, deixa Lázaro ir. E para mim finalizar, Lázaro ressurge, ressuscitado. Muita gente vai na festa lá no capítulo 12, na casa de Simão, não para ouvir o mestre, mas pela curiosidade de saber quem ele era. Outros vão apenas para ver Lázaro. Mas a ressurreição e a vida é somente para quem crê. No dia da sua conquista, no dia da sua vitória, muita gente vai até na mesma festa que você fizer, mas muitos vão só para ver o que você conquistou, ou o que você vai servir, mas não estarão dispostos a dividir o mesmo sofrimento que você teve. Porque no meio daquele mesmo povo, depois que Lázaro ressuscitou, e que a fama de Cristo cresceu, que a partir da ressurreição de Lázaro, que os fariseus procuravam ter um motivo para matar a Cristo, e procuraram também matar a Lázaro, procuraram também matar aquele menino de novo, para apagar o milagre que Deus fez na vida deles. Então creia, acredite, o dia da sua maior vitória pode também ser os momentos de maiores lutas após ela. Porque conquistar um campo de lentilhas pode ser fácil, mas manter ele conquistado pode ser mais difícil do que conquistar. O desafio de Lázaro não foi só ser ressuscitado, foi manter-se vivo. Porque depois de ressuscitado, eles procuravam um jeito para matá-lo. Quando Deus fizer a obra que Ele tem para fazer na sua casa e na sua família, não se acomode, porque virão outros ou outras para tentar matá-la. No dia que sua família ressuscitar, não se acomode, porque vão fazer concílios e conselhos para tentar matá-la de novo. Porque tudo aquilo que se parece com Cristo e tem Cristo à mesa, incomoda ao seu adversário, aleluia. E Lázaro estava na mesma mesa em que Cristo estava, na mesma festa, mas não é com seu adversário, é a sua maior preocupação. A nossa preocupação é estar na mesa com Ele, aleluia, é estar na festa com Ele, na mesa com Ele, uma vez que Ele é a ressurreição e a vida, aleluia. Eu posso morrer 3 vezes, 4 vezes, mas se Ele quiser eu ressuscito de novo, porque quem está com Ele, a morte não tem poder, aleluia, 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 aleluia. Por essa razão eu vou, porque eu amo Lázaro, eu amo Marta e eu amo Maria. Por essa razão eu vou. Mas já cheira mal, eu vou. Está enterrado, eu vou. Acabaram-se as possibilidades, mas eu vou. Está trancado dentro de uma caverna, eu vou tirá-lo de lá. Ninguém mais acredita que ele vai sair de lá andando. Eu sou a ressurreição e a vida, aleluia. Por causa do meu amor por essa família, eu vou, aleluia. Os céus está dizendo, por sua causa eu vou, pela sua família eu vou,
pela sua casa eu vou. Aleluia, aleluia, aleluia. Os céus estão bradando pela sua filha, eu vou. Pelo seu filho, eu vou. Pela sua casa eu vou. E a ressurreição de Lázaro teve um propósito tão grande na história de Cristo, ou na história da igreja, porque é ali que Jesus representa tudo aquilo que Ele poderia fazer. Eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro morre e ressuscita, e eles tentam matá-lo de novo. Jesus morre e ressuscita. Como eles não poderiam matá-lo de novo, eles vão atrás dos discípulos. Mas o adversário sempre vai procurar apagar qualquer semente do evangelho que tem dentro da sua casa. O adversário sempre vai procurar apagar qualquer vínculo de Cristo dentro do seu lar. Por isso, nunca descuide dos seus filhos. Não se distraia com os sonhos que seus filhos têm. O meu menino, mais de uma vez, Deus já mostrou ele algo para mim. Tome cuidado. Talvez é um dos meus maiores profetas, é quem mais cuida. Coisa que eu, como pai, deveria perceber, mas por estar absorvido com outras coisas, não percebi. E meu filho percebeu, de 5 anos, ou 4 anos quando ele tinha na época. Não se distraia com os sinais que seus filhos possam ter, com os sonhos que eles possam ter, com eles acordarem perturbados durante a noite. Não se distraia com isso. Não se distraia com os sinais dentro da sua casa. O adversário, aleluia, ele busca destruir, mas Cristo é a ressurreição e a vida. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Profetize nessa noite: a sua casa terá vida e vida em abundância. O inimigo não tem autoridade para tocar nos teus filhos e para permanecer e para colocá-los dentro de uma cova sem a possibilidade de sair de lá. Aleluia, aleluia, aleluia. A minha casa e a minha família pertencem ao Senhor. É dele e é somente dele. Se coloquem de pé. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero fazer essa oração aqui com vocês. Depois, se o pastor Pablo quiser chamá-los aqui à frente, ou eu vou fazer isso. Mas antes, eu gostaria só de mais uma palavrinha, e depois convidá-los aqui à frente para nós orarmos, clamarmos, suplicarmos. Pela nossa casa, pela sua família, pela família dos pastores. Porque o dia que o inimigo for atrás de você e não achar brecha em você, ele vai atrás dos seus filhos. O dia que ele não achar brecha em você, ele vai atrás de quem está do seu lado. Por isso temos que estar atentos. E assim como Jesus amava essa provável família de órfãos, essa menina chamada Maria, órfã, mas que ela tinha todo o prazer de sentar-se aos pés do mestre para ouvi-lo. Esse menino chamado Lázaro, que a Bíblia não fala qual enfermidade ele tinha. Essa família de 3 pessoas, sem pai e sem mãe, que eram eles, vivendo às vezes de favor dos outros, mas que atraiu o olhar de Jesus para a casa deles. Meu irmão, nessa noite, ainda que você seja servo e serva de Deus como somos,
mas atraia o olhar de Jesus para a sua casa. Vamos fazer ele sair de Jerusalém e ir para Betânia, aleluia. Vamos atrair o olhar dele para a sua casa. Vamos atrair o olhar dele para onde você deseja nessa noite. Vamos chamar a atenção dele. E não se contente em encontrar com ele no meio do caminho, mas chama ele para a sua casa. Pega o maior presente que você tem dentro da sua casa e coloca nos pés dele, como Maria fez. Pega seu maior presente e fala: Senhor, eu te dou. Às vezes o maior presente é uma renúncia sua, é um propósito seu, é um voto seu, é algo seu que precisa ser colocado aos pés da cruz, aleluia, aleluia. E quantos de nós estão dispostos a fazer isso? Pela minha família eu vou, pela minha casa eu vou. Como Jesus fala com os discípulos, e os discípulos com medo: mestre, você vai voltar para lá? A última vez que você esteve lá, todo mundo quis te apedrejar. E Jesus responde a eles: olha, aquele que anda de noite pode tropeçar, mas quem tem o brilho não se tropeça. Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas nós vamos lá despertá-lo. Pela causa deles eu vou, não importa as pedradas, não importa o perigo, aleluia. Nós vamos, nós iremos. Pela sua causa ele vai, pela sua causa ele vai. Pela minha família eu decido, pela sua família você precisa decidir. Nós temos que decidir. O Senhor está aqui para fazer a diferença, para ressuscitar, para tirar fora da caverna, para te mandar sair para fora, para ressuscitar seu filho, sua mulher, seu marido, sua casa, seus pais, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia.